Tudo bom com vocês? Eu faço pouca coisa em português aqui, mas não tem problema de vez em quando fazer alguma coisa, né? Tem muita gente que já fala em português nas redes sociais sobre a Bíblia, e aí eu priorizo falar em pomerano, devido ao projeto que a gente tem aí da cultura pomerana, programa em pomerano em rádio, tradução da Bíblia para a língua pomerana, e aí acaba que a gente manda também reflexões bíblicas ali para as rádios em pomerano. Mas não tem problema comentar sobre em português também de vez em quando, né? A gente tem até um quadro aí no canal chamado Conversando com o Criador. De vez em quando a gente faz um comentário, um estudo, nem vou chamar de estudo, um comentário sobre a Bíblia. Estava lendo algumas coisas sobre tempo, aí eu estava vendo aqui um artigo na internet sobre como administrar o tempo, aí o rapaz que está contando isso aqui era universitário, ele sempre tinha tempo para fazer tudo, os estudos e tudo, mas ele notou que para Deus ele não tinha tanto tempo assim. E aí ele classifica, né? Acho que aí os estudiosos classificam as coisas que a gente... São 3 situações que a gente encontra, né? 3 critérios para administrar bem o tempo, né? Tá escrito até num livro, né? Importante, urgente e circunstancial, né? As urgentes compreendem as atividades para as quais o tempo é curto ou se esgotou, né? As importantes referem-se àquelas que você faz que são significativas para a sua vida, às quais devemos dedicar maior tempo do nosso tempo. E as circunstanciais cobrem tarefas desnecessárias. São aqueles tempos gastos de forma inútil, segundo o autor Barbosa, aí, de 2011. Mas administrar o tempo é uma arte, né? Já deve ter notado, né, que o pessoal, eu falei também já, parece que o tempo não dá para nada, parece que o tempo está mais curto. Hoje é quinta-feira, agorinha era domingo, agorinha era domingo na mente, assim, né? Então a gente fica muito, eu não sei, muito ocupado, parece, né? Tem até um pessoal que fala aí que a frequência Schumann, ela tá batendo diferente, como se fosse um pulsar, um coração da Terra. Segundo alguns aí falam que isso interferiria no tempo, na percepção do tempo. O tempo que era 24 horas hoje não seria mais. Que coisa, né? Mas não sei a fundo isso. Mas a Bíblia fala sobre os tempos vão ser abreviados, né? Que no final dos tempos, se não fosse abreviado o tempo, nenhuma carne se salvaria. Então, também parece, né, que tem algo aí sobrenatural também nisso. Mas nós temos que administrar esse tempo que nós temos, essa forma que a gente tem aí de interagir com o nosso dia, né? Acabou de amanhecer. Acabou não, né? Já são 8 horas. E daqui a pouquinho já acaba de novo o dia, né? E a gente não dá conta de fazer. Eu também não dou conta de fazer o que eu gostaria de fazer. E aí é uma luta na mente, né? Eu tento realmente meio que ligar uma chave, não vou falar a palavra feia aqui, mas é uma chave tranquila, de tranquilo, deixa para lá. Se não deu para fazer hoje, faz amanhã e pronto. Basta a gente ver o que aconteceu agora na tragédia do Rio Grande do Sul, como aquele pessoal agora tem que ceder a esse tempo, né? Tudo era uma rotina corrida, tudo ia andando e agora tudo parou. E não sabemos nem por quanto tempo parou ou vai parar ali aquela rotina, a vida dos gaúchos ali, de quem vive lá, né? Olha que coisa louca, meu Deus. Eu vi o pessoal perdendo a paciência aí já com polícia, já no trânsito, já em grupos lá, nos abrigos. Isso pode, né? Pode desandar, inclusive, porque o cara fica sem perspectiva, né? Mas aí, eu não estou dizendo que lá eles precisavam disso, mas o ser humano, normalmente, ele vai mudar de rumo, mudar alguma coisa na vida, tentando melhorar, quando há algum baque, né? Então, quando uma doença, por exemplo, se vê uma doença, aí o tempo já não é mais aquele tempo que eu queria antes, né? Eu estava lá correndo, tem que fazer isso, eu não posso faltar. Se eu não tiver lá, nada sai. Experimenta morrer. Experimenta morrer para ver se você realmente faz tanta falta. Então,
Deus nos criou à sua imagem e semelhança para servi-lo, né, para demonstrar ele aqui. A grande maioria de nós não consegue nem buscar a Deus, né? Não consegue. Na verdade, a maioria nem quer, né? Mas, assim, aos que querem, ficou ordenado que levassem para todos esse lembrete, né? Vamos chamar lembrete, mas é a mensagem, né? Quem sou eu, né? Eu sou, quem me conhece aí, sou um amante de viagem, gosto de viajar, gosto de fazer coisas diferentes, né? Mas preciso trabalhar também, preciso ter um tempo de trabalho para poder ter condições de viajar, de ter as coisas que a gente tem. Eu estou dentro de um carro que é uma casinha. Isso custa um pouco de dinheiro e aí para isso tem que ter dinheiro. Mas graças a Deus, Deus tem suprido. Parece que quanto mais eu me dedico a coisas que na minha mente humana não seriam tão importantes porque não me dão retorno, parece que aí Deus multiplica o pagamento naquilo que eu mexo, então, em menos tempo, quando eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Mas cada um tem que achar seu ideal e eu estou bem como eu estou, graças a Deus, gastando tempo aqui, por exemplo, 8 da manhã, 8h30 agora, falando um pouquinho aqui a quem quiser ouvir, né? Coisa bem simples, né? Que esse pregador lá, cheio de estudo, cheio de poder de Deus falando, não, eu não sou nada, eu só estou comentando aqui. Eu queria ler Efésios, inclusive eu nem ia ler esse versículo agora, vou até ler aqui. Efésios 5, versículo 14, já fala assim: Desperta, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu nem ia ler esse versículo, mas caiu junto aqui. Então depois fala: portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aqui fala sobre a gente cuidar do tempo, né? Até entrou na parte de não se embriaguem com vinho, a gente vai falar em outros momentos sobre isso, né? Naturalmente ele já deixa claro que não tem problema beber vinho, mas tem gente que acha que não pode nem encostar no vinho. Beleza, cada um faz o que quer. Mas aqui diz que não é para se embriagar com vinho, quer dizer, o vinho você pode tomar, né? Mas não estou aqui para defender nenhum nem outro lado, aqui cada um faz o que quer da vida, mas cuidado com as pontas, com os radicais, né? Não pode isso ou pode tudo, né? Deus é bom, pode qualquer coisa. Posso fazer como eu quiser, posso viver como eu quiser. Deus é bom. É bom, sim, mas Deus é justiça, né? Então, eu tinha lembrado de uma coisa e esqueci. Tá, eu ia falar, eu faço a tradução da Bíblia e aí eu coloco no grupo do WhatsApp todo dia um capítulo, né? Aí entra 2, 3 por dia lá, depois às vezes entra mais, às vezes menos, e de vez em quando sai um. Hoje eu postei, do jeito que eu postei o capítulo, a pessoa saiu, quer dizer, ela não tinha tempo para ouvir um capítulo. Era uma pessoa que entenderia a língua pomerana, pelo que eu vi lá. Mas as pessoas não têm interesse. Para quê? Né? Para quê? Para que ouvir a palavra de Deus? Né? Essa é mais ou menos a definição. Então, se eu puder te dar um conselho, e você vai dizer assim, o que você tem com isso? E eu vou falar, se o conselho fosse bom, eu cobrava, né? Não dava. Rapaz, tira um tempo, cara, sei lá. Eu também preciso tirar mais tempo. Eu já dedico algum tempo, né? Ao estudo, à tradução da Bíblia e tal. Mas um tempo a sós com Deus é importante, mais importante ainda, né? Tempo de oração, tempo... Coisa que a gente nem aprende a fazer. Nossos pomeranos são ruins de relacionamento, né? A gente nem conversa direito com os próximos, né? Essa questão toda, né? Mas a gente vai aprendendo. É para isso que Deus nos chama, para nos ensinar e aí ajudar outros, né? Então, seria só isso. Administra bem o seu tempo. Cuida como você está vivendo. E aí lá em Mateus fala, né? Priorizar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que doideira, né?
Isso é difícil crer, mas é o melhor de todos, né? Crer que Deus vai fazer o melhor, mesmo que a gente não corre atrás desse melhor com a nossa mão, né? Mas aí ele fala, busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Se creu nisso, resolveu tudo. Você tá doido. Deus abençoe vocês. Arno Stur, de Santa Maria de Atibaia, aquele abraço.